Urgente, nova proposta de John Textor por Cristiano Ronaldo envolve ações da Eagle Football. Cristiano Ronaldo seria sócio de John Textor em Crystal Palace, Molenbeek, Lyon e Botafogo, caso aceitasse vir pro Fogão. Isso e tudo sobre Botafogo e Laú, a decisão que vai aí definir o futuro do Botafogo, pelo menos nosso segundo semestre. Isso e muito mais já, mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Tem decisão é pro Botafogo. Botafogo ainda não tá. Precisa vencer a Universidade de Chile, vai jogar no Newton Santos e vai contar com a boa fase do Arthur, que bateu um papo com Juliano Lima. Não é todo dia que você vai ver um jogador de futebol falando de filosofia. Quem quiser pesquisar, Manfredo Oliveira é um grande homem do Ceará, acho que é um dos grandes filósofos do Brasil. É que o Arthur, desde cedo, se acostumou a ouvir essas citações. Influência do pai dele, seu Vitor, professor de filosofia. Sempre lição, que ele quer dar uma lição, ó, como dizia Aristóteles. O Arthur teve mesmo uma formação diferente, tão diferente quanto a história que uniu o pai e a mãe dele. A história é bem engraçada. Meu pai foi na filosofia porque ele estava se formando para ser padre, e minha mãe era freira. E aí eles se conheceram na formação deles ali e desistiram, que não pode padre nem freira se casar, então eles desistiram. O filho desse casal improvável virou jogador. Para orgulho do pai, que era fã do Garrincha. Arthur agora veste a camisa 7 do Botafogo e ganhou conselhos filosóficos do seu Vitor. Para tu estar aqui no Botafogo, tu foi contratado, veio para tu fazer alguma coisa diferente, não igual, porque igual tem um monte. Você sempre falou sobre a questão da saúde mental e a importância disso. Quando você chegou no Botafogo, em janeiro, no finalzinho de janeiro, você estava substituindo um ídolo recente do clube, que é o Luiz Henrique, que conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Como é que é para você assumir essa responsabilidade? Acho que inconsciente, acho que sempre dava aquele puxão para trás, sabe? Caraca, eu preciso mostrar, eu preciso fazer igual. Mas realmente eu percebi que eu não sou o Luiz Henrique, né? Nos primeiros 12 jogos pelo clube, Arthur não fez gol. Ainda assim, contou com o apoio do técnico. Paiva, né, me chamou pro quarto e falou: Arthur, vamos lá, você precisa tirar essa pressão, eu sinto que você tá muito amarrado. A amarração se desfez quando a bola entrou contra o capital do Distrito Federal pela Copa do Brasil. O gol chosica do Arthur! Em 2019, Arthur jogava no Bahia. Ele caiu nas graças da torcida e ganhou o apelido de Rei Arthur. Agora é a vez do torcedor do Botafogo coroar o camisa 7. Quando fazer o gol, porra, é o Rei Arthur, é o Rei Arthur. Quando você está numa fase boa, você tem que surfar onda realmente. A empolgação nas arquibancadas ganhou força depois do gol da vitória contra os Estudiantes da Argentina pela Libertadores. Quando eu vi o Nathan tocando pro Marlon, que tem um excelente passe, falei, não, essa bola vai entrar aqui. Então eu peguei no contrapé dos dois, domínio pra cá, eles passaram muito rápido. E aí fui muito feliz na finalização ali. Um gol para abrir uma nova fase e dar confiança para o desafio de hoje contra a Universidade de Chile. Para esse jogo, segundo o nosso GE, o Botafogo tem de volta Alexander Barbosa, o próprio Arthur, Savarino e Mastriani, tá? Para essa partida decisiva pela Libertadores. É porque eu ia comparar com a performance no Brasileiro, mas eu também acho que o Botafogo tá meio São Paulo nessa aí. É que o São Paulo já tá com a vida garantida na Libertadores. O Botafogo não tá muito longe da vida tá garantida. Então, mas joga melhor na Libertadores que no Brasileiro, que tá muito mal no Brasil. Porque a gente imaginava, né? O Botafogo precisa de uma vitória frente ao seu torcedor. Embora o torcedor do Chile tenha vindo, olha, teve uma invasão chilena aí no Rio de Janeiro. E, atenção aí a segurança. Tem muita chance da gente ter confusão hoje, tá? Porque teve torcedor comprando o ingresso, torcedor chileno, comprando ingresso para assistir do lado do Botafogo. O clube já entrou em contato com a segurança, já tentou levantar quem são esses torcedores, porque tudo hoje em dia é registrado. Já tentou levantar para impedir que eles entrem na área, então, aliás, fora da área destinada a eles. Eles fazem bagunça. E a festa aí, ó. Mas normalmente, assim, o chileno dá menos problema, tá? Confusão do quê? aqui, de confusão aqui. Argentinos e uruguaios, principalmente, tá? O chileno dá menos problema.
Mas tinha muito no Rio de Janeiro. Tem, né? Enfim, o Botafogo precisa vencer jogando em casa. Retornos são importantes no setor defensivo. Eu acho até que o setor defensivo se comportou bem, acima do esperado para o que estava previsto, né? Perdeu 2 jogadores importantes, entrou com 2 jogadores jovens. Olha a classificação, confronto direto, tá? Quem ganhar continua na Libertadores. Quem perder, e se empatar é o Botafogo, né? A Universidade de Chile joga pelo empate. Quem perder vai para a repescagem, que não repesca ninguém, né? Porque repesca lá o da Sul-Americana. Da Libertadores é rebaixamento, né? Por quê? Porque o Estudiantes joga com o cara bobo. O Estudiantes vai fazer o serviço, né? Então... Eu sou informada aqui de que os ingressos que foram comprados no setor oeste inferior já foram cancelados pelo Botafogo, tá? Comprados por torcedores chilenos. Isso. Tá? Boa. Os que medida foram importante, né? Melhor muito. você já se precaver, Claro. já cancelar esse ingresso, do que deixar o cara entrar, ficar num setor que não é o dele, correr o risco de ter quebra-quebra, né? Agora, se o Botafogo acabar caindo da Libertadores, acho que é um reflexo claro da demora no planejamento para esse ano, né? Sim. O quanto o time começou a temporada muito atrasado em relação aos demais. E é um jogo que vale muito porque a gente, de novo, vai bater naquela tecla da janela do meio do ano. Se o Botafogo avança e continua com possibilidade de título na Libertadores, acho que vai ser uma janela mais agressiva. Já foi a de virada de ano. Parece que não, mas foi. R$500 bilhão investidos ali pelo Botafogo, que gastou mais até do que o Palmeiras. Só que com jogadores que ainda não chegaram para vestir a camisa e mudar o patamar do time. Há uma expectativa de que no meio do ano possa chegar outros atletas para, quem sabe, elevar o patamar do time, e passa muito por essa classificação de hoje, né, amigo? Se cai essa janela de meio de ano, eu acho que até fica em segundo plano e o Botafogo vai até o final da temporada com o que já contratou. Tem isso também, né? As contratações para meio de tempo, as contratações de meio de temporada, elas são pensadas para a sequência da temporada. E se vai haver uma mudança nessa sequência, de fato... Mas tem que pensar também que tem o brasileiro. Acho que o Botafogo, sim, acho bem difícil. Então, eu queria falar disso. Quem ficou para trás agora... 11º é para trás? O Botafogo tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos, é verdade. Quem ficou para trás, na hora que fecharia, só tem mais um jogo, né, para os times que vão para a Copa do Mundo de Clubes. E o Botafogo, dos times que vão para a Copa do Mundo de Clubes, é o que ficou para trás. E ficou para trás porque se planejou para ficar para trás. Isso tudo é o que o Vini falou. Isso é planejamento. O planejamento está sendo cumprido. As dificuldades que o Botafogo tem agora, elas são frutos do seu próprio planejamento. Então, seria surpresa se fosse diferente. Seria surpresa se fosse diferente. Mas é uma recuperação dentro do Campeonato Brasileiro possível. Talvez para buscar um bicampeonato seguido, acho difícil. Mas para fazer uma boa participação e voltar à Libertadores, você vai ter que ter um time competitivo. Acho até que o Botafogo vai ter, mesmo que não faça grandes contratações no meio do ano. Mas... se seguir na Libertadores, eu acho que o time vai ser... O Textor, se voltar para o Brasil um dia, ele talvez vá atrás de reforços para o Botafogo. Vamos supor Vocês já viram o Textor? Vocês têm visto ele? Não, esse ano ainda não. O Botafogo tem 9 jogos, né? Um a menos do que... Tá. Ceará. Contra o Ceará, exatamente. Esse é que eu ia falar. Um adversário direto. Então, é um adversário direto e o Ceará, com esse jogo a menos, está em 6º lugar e 15 pontos. Então, é um adversário direto. Então, por isso que a tua pergunta, Mari, sobre estar na 11ª colocação, se isso é bom ou ruim, é muito relativo. Pro Mirassol, se tivesse em 11º, opa, espetacular, a gente nem estava imaginando tudo isso. Pro Botafogo, que começou o ano, antes da gente saber qual era o planejamento. Mas o Mirassol, no caso, está em 9º, então é espetacular mesmo. Melhor ainda, tá melhor ainda. Só estou querendo dizer assim, é a questão de expectativa e realidade. Se você sobe da Série B para a Série A e fala, na 10ª rodada, você quer estar em 11º? Opa, onde é que eu assino? Para o caso do Botafogo, que se falava de, quem sabe, um bicampeonato consecutivo, quem sabe estar no G4, brigar por Libertadores, estar nessa colocação, eu acho bem abaixo. Vamos lá, 12 pontos, está com 9 jogos, 3 vitórias. Como é que está a primeira parte da classificação? Vamos dar uma olhada na primeira parte da classificação. Já tem 10 pontos a mais ali para a liderança. Arrisquei, hein? Então,
Esse jogo contra o Ceará colocaria o Botafogo na 6ª colocação. Entendeu? É um jogo devido, é um confronto direto, e aí você fala, tá em sexto. Sexto, que pode ser 7 pontos do líder, pode ser menos, que vai ter mais uma rodada ainda. No caso, o Botafogo, porque o Botafogo tem uma adiada. 7 pontos do líder, como o líder é o Palmeiras, o segundo colocado é o Flamengo, é difícil, não é impossível, mas é difícil. Uma recuperação que tem que remar muito. Sexto colocado está dentro do aceitável. Sexto colocado está dentro do aceitável. Mas o impacto da Libertadores vai ser muito grande. Precisa ver o que vai acontecer hoje. Hoje é um jogo fundamental para a sequência da temporada. É isso. Fala galera, eu sei que geral aqui é fã de futebol, certo? Mas o que seria de um bom jogo sem uma boa camisa do seu time? Agora imagina poder comprar aquela camisa modelo torcedor ou até modelo jogador, igualzinha do jogo, com a melhor qualidade e o menor preço do mercado. É disso que eu tô falando, é por isso que eu venho apresentar para vocês a Jet Sport. Essa loja que é referência quando o assunto é material esportivo de qualidade. Tem as camisas de futebol, modelo jogador e torcedor, tem as retrô, tem de NBA, isso mesmo, imagina, trajadão de Boston, de Golden State Warriors pra ver aquela NBA marota na ESPN. E tem mais, tem kits infantis, tem casaco corta-vento, tem short, tem modelo feminino, tem manga longa, tem manga curta, tudo pra você que não abre mão do estilo e conforto na sua camisa do time de coração. E o melhor de tudo, preço imbatível, incomparável no mercado e a qualidade que ninguém supera. E vou te falar, não é um cliente de divulgação qualquer, eu sou cliente deles há mais de 10 anos, eu confio, eu aprovo, eu sou cliente, cara. Todo mundo que conhece, compra, vira cliente fiel, não larga nunca mais. E como se não bastasse, eu ainda tenho uma surpresa exclusiva para vocês aqui do canal. Só aqui você vai ter direito ao cupom Notícias do Fogal, né, Sentiu 10, para garantir 10% de desconto na sua compra. E o melhor disso tudo, o desconto é acumulável, cara, com várias opções incríveis de descontos e promoções no site, como frete grátis, a taxa do Haddad tu não paga, promoção compre 2 e leve 3 e muito mais. Ah, e você que é membro do canal vai ter um cupom exclusivo na aba de membros só pra vocês. Melhor do que esse de 10%, tá? Então, quer ter acesso a um cupom melhor ainda? Vire membro. Pô, tem plano de 3, de 5, de vários valores. Por 3 ou 5 reais tu vira membro e pega um cupom melhor do que esse. Pô, tá de sacanagem, é muito bom, cara. Então não perca tempo, galera. Acesse o site Jet Sport. Aqui na descrição tem um link para vocês. Corre lá e não percam as ofertas incríveis de lançamento do site. É 100% confiável, eu garanto. Vem pra Jet Sport, você também. Vamos para o Rio de Janeiro. Bom dia para você, Mari. Rafael Marques para falar de Libertadores com o Botafogo, fogão de tanta gente que precisa vencer para se classificar, né, Rafa? Bom dia. É isso, Abel. Bom dia para você, bom dia para o Celso A, para o Celso U, para o Celso Leal, para o Eugênio Leal, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no F360. É o dia dos Celsos hoje aqui no programa e, acima de tudo, hoje, o botafoguense que comparecer ao estádio Newton Santos terá que vir consciente de que é efetivamente uma final, porque vale a classificação para a sequência da Conmebol Libertadores e a manutenção de um planejamento do Botafogo para 2025, que versa, acima de tudo, na busca pelo bicampeonato da América. Botafogo sustenta a condição de atual campeão da Libertadores. Nós temos já informações sobre o time, mas antes, uma questão de momento, já que o UOL publica essa informação e ela acende um sinal de alerta para o jogo das 9h30 aqui no estádio Newton Santos. Teremos uma invasão chilena no Rio de Janeiro. A imprensa do Chile especula que aproximadamente 6 mil torcedores da Laú vão comparecer aqui à noite para o jogo contra o Botafogo. E segundo o regulamento da Conmebol, 5% da carga de ingressos tem que ser destinado, esses 5% tem que ser destinados à torcida visitante. E o Botafogo fez o que diz o regulamento. Disponibilizou 2 mil ingressos dos 40 mil que estavam colocados à venda para o jogo de hoje. Esses ingressos foram esgotados em pouquíssimas horas pelos torcedores chilenos. O que aconteceu? Os torcedores da Laú começaram a comprar ingressos da torcida
torcida do Botafogo, que ainda estavam disponíveis, até porque a venda antecipada do Botafogo registrou algo em torno de 30 mil entradas comercializadas. O recorde público na temporada aqui no estádio Newton Santos é o jogo contra o Racing pela Recopa Sul-Americana, quando estiveram presentes 29.030 torcedores. Então hoje teremos mais de 30 mil para esse jogo decisivo. E aí o Botafogo, sabedor disso, notificou não só a Conmebol, como também a Polícia Militar. Lembrando que a Laú solicitou ao Botafogo um aumento dessa carga de ingressos e essa solicitação ela foi negada, acima de tudo, porque ela não está dentro dos trâmites do regulamento das competições da Conmebol. Enfim, teremos sim uma situação preocupante do ponto de vista da organização e da segurança para o jogo das 9h30 aqui no Newton Santos entre Botafogo e Universidade de Chile. Bom, a matemática é muito simples, o Estudiantes vai ganhar do Carabobo, anotem, eu vim do futuro para dizer isso, então esquece esse jogo, porque ele não interfere em nada a vida do Botafogo, então só a vitória mantém o Alvinegro na Conmebol Libertadores. Se perder ou empatar, o Botafogo vai jogar o play-off da Copa Sul-Americana. E nós temos a palavra do zagueiro Jair, mantido no time pelo técnico Renato Paiva para o jogo de hoje, sabendo da importância que tem a partida para a sequência da temporada alvinegra. Sabemos da importância do jogo, mas creio que nos preparamos muito bem. Estou muito focado, juntamente com o grupo, estamos muito unidos, fizemos uma boa preparação. Creio que vamos fazer um grande jogo, se Deus quiser sair com status positivo. Tem sido um bom começo, creio que eu venho fazendo bons jogos. Claro que tenho muito a melhorar, tenho muito a evoluir ainda, tem alguns erros que precisam ser corrigidos, mas estou me preparando bem, estou treinando bem e creio que logo eu vou estar 100% no mais alto nível. Como o Bastos segue entregue ao departamento médico naquela fase de transição e o David Ricardo sentiu um incômodo na coxa, o Jair está mantido no time ao lado do Barbosa, que é um dos 3 retornos importantes para a equipe do Botafogo para o jogo de logo mais. Além dele, voltam o Arthur e o Savarino, sendo que o venezuelano deve ficar no banco de reservas. Só vai ser utilizado se houver uma extrema necessidade, se o jogo exigir a presença do craque alvinegro. A tendência é que o técnico Renato Paiva mantenha aquela estrutura tática de um 4-4-2 que eu chamo de 4-2-4, já debatemos aqui outro dia isso no F360, porque o Cuiabano joga aberto pelo lado esquerdo, o Arthur joga aberto pelo lado direito, o Igor Jesus tem o Juan Cruz como companheiro de ataque, os 2 volantes de confiança, o Gregory e o Marlon Freitas, e a linha defensiva com o John, o Vitinho, o Jair, o Alexander Barbosa e o Alex Telles. 9h30 da noite, rola a bola aqui no estádio Newton Santos, promessa de casa cheia e a sobrevivência do campeão da América na própria competição. Abel e amigos. Rafa, você falou Savarino no banco, é uma questão física, é isso? Uhum. Só pode ser, né? Física. Ah, bom. Somente isso, física. Retornando, né? Ele, na verdade, como diria Kleber Leite, que é um dos meus ídolos da vida, da profissão, né? Como um brilhante repórter esportivo que foi, Eugênio Leal foi um grande ouvinte do Kleber Leite também, como eu. Como diria Kleber Leite, eu tenho um sentimento, não é uma informação, que o Savarino não está 100%. Só vai ser relacionado para o jogo pela exigência do jogo. É a primeira grande partida, depois da disputa, da conquista da Copa Sul-Americana, que o Botafogo tem em termos de temporada para 2025. Precisa muito seguir na Libertadores da América e obviamente, para isso, conta muito com o Savarino. Quando o Rafa fala que ele só vai ser acionado em caso de necessidade, o caso de necessidade é bem provável, né? O caso é bem provável. Só em caso de desespero. Ô, Rafa, você falou da questão dos ingressos para os torcedores de Laú. O Botafoguense... Estão em grande número já no Rio de Janeiro, já fizeram milhares. Uma enorme festa ontem à noite na porta do hotel onde está hospedado. Inclusive, próximo ao hotel onde está o Carleto. O Carleto já começou a entender um pouco do clima de Libertadores, né? Eu quero saber se os botafoguenses vão usar esses ingressos, porque contra os Estudiantes o público foi aquém do que pediu um jogo daquele tamanho. Qual é a expectativa de público do Botafogo hoje? Bom, foi informado, Celso, que o Botafogo vendeu antecipadamente para o seu torcedor algo em torno de 30 mil ingressos. Se a gente contabiliza os 2 mil oficiais vendidos para torcedores de Laú, já dá 32 mil. No câmbio paralelo, esses outros chilenos que compraram ingressos que são de
setores destinados aos alvinegros, podemos chegar a 34, 35 mil, que já seria com sobras o maior público da temporada 2025, mas ainda aquém daquela média dos públicos do Botafogo no mata-mata da Libertadores do ano passado, né? Jogos contra Palmeiras, São Paulo, Peñarol, em que nós tivemos aí cerca de 40, 42 mil torcedores de média nos jogos do Botafogo. Não chegaremos a esse patamar logo mais contra a equipe da Universidade de Chile, mas próximo disso, o que já é um prenúncio de um apoio maciço para o time, que precisa muito vencer para seguir na competição. Só primeiro fazer uma correção, Abel. Eu falei aqui uma besteira enorme agora há pouco, quando eu falei que o Tajeres está há 1000 minutos sem fazer gol. Sim, o Tajeres está, mas não é esse Tajeres, é outro Tajeres. O Tajeres que joga a segunda divisão argentina. Então, desculpem a informação equivocada. Isso que eu me assustei. Você falou que o time não é ruim? Falei, como não é ruim se não faz gol a 1000 minutos? Porque ele não vive um bom momento. O Botafogo ganhou a Sul-Americana, mas não ganhou não, perdeu. Vive um mau momento, mas não chega a tanto, né? O Tajeres. Feita a correção, perfeito. Ainda bem que você lembrou e corrigiu. Isso. E o Rafa citou ali, né, o Kleber Leite. Eu ouvi, sim, o Kleber Leite. Nem tanto como repórter, mas muito como apresentador, né? Ele, nos anos 80, fazia ali o Enquanto a Bola Não Rola e o Bola de Fogo depois, era muito legal. Mas tive muito contato com o Kleber enquanto dirigente, eu como repórter e ele dirigente. E ele sempre foi um dirigente que atendia bem a imprensa. Eu queria saber o seguinte, Rafa, me explica essa história. Ele é anterior ao WhatsApp, né, Eugênio? É verdade, a gente ligava e conseguia falar com ele. A Laú tem 11 pontos e pode ficar de fora da próxima fase da Libertadores. É impressionante esse grupo, né? Porque como o cara bobo não faz ponto, a briga exige de todo mundo uma pontuação enorme. Olha só, o Botafogo com 9, Estudiantes com 9... O cara bobo só tem um pontinho. Mas o Rafa já disse que veio do futuro, o Rafa Marques. Com 12. Segundo o Rafa Marques, o Estudiantes vai ganhar do cara bobo. E o Rafa ainda brincou. Ele veio do futuro. Cara bobo só tirou ponto justamente da Universidade de Chile, que tem 10 agora, né? Num empate que foi na Venezuela. Exato. Se não tivesse empatado aquele jogo, se tivesse vencido, a UD Chile já estaria classificada, mas com 10 pontos, é líder, chega líder na última rodada, mas pode ficar de fora. Ou seja, Basta perder hoje. Um time que vai muito abaixo, deixa o grupo uma loucura. Um time que não ganha de ninguém. Deixa eu colocar a provável escalação do Botafogo. O Rafa já trouxe ali uma prévia. A gente vai colocar na tela agora com o John, o técnico Renato Paiva, John, Vitinho, Jair, Barbosa e Alex Telles. Marlon Freitas, Gregory, Arthur pelo lado direito, Cuiabano, curtindo essa fase de atacante monstruoso pelo lado esquerdo, Igor Jesus e Juan Cruz ou Savarino. Um destaque da Universidade de Chile, líder do grupo, que, como disse o Eugênio, pode ser eliminado hoje, hein? Números de Charles Arangues. Príncipe Charles. 4 jogos, 3 agora gols. Não, príncipe, agora já errei. Eu rei Arturo. 3 gols, os 3 de pênalti. Então é isso, muito obrigado, Rafael Marques, ao vivo lá do Newton Santos, no ensolarado Rio de Janeiro, hein? Maravilha, hein? Qual a temperatura aí? Deu praia hoje? A temperatura nesse momento deu praia, com certeza, pouquíssimas nuvens no céu. Estou olhando aqui para o entorno, como gosta o Celso Zelt, aqui do estádio Newton Santos. E, olha, a expectativa é que nós tenhamos essa temperatura agradável até o final do dia. Estamos chegando próximo já à hora do almoço, então eu calculo, você me pegou pelo pé, viu, Abel? Eu não vi a temperatura antes em caráter absolutamente excepcional. Mas eu calculo uns 23, pela sensação térmica, algo em torno de 27, 26, por aí. Tudo isso? Nesse momento, que eu estou na sombra, graças à dupla dinâmica Lafayette Dias e André Duarte, eu estou aqui muito bem instalado. Então o sol não me atinge diretamente, mas o dia aqui no Rio de Janeiro tá maravilhoso e certamente tá dando praia e não é pouca praia não. O outono no Rio de Janeiro é a melhor coisa que tem no mundo. Rafa falou 27. Que é sol e 26, 27, cravou. Você falou 27. Eu sabia, você não precisa olhar antes. Você levanta o dedo, você sente assim o ar, você já... Eu acabei de olhar aqui, ó, na internet, 26 graus no Rio de Janeiro. Tá ótimo. Você sabe muito, Rafa. Da terra, né, Celso? Mas tá chegando aí uma massa de ar polar, hein, Rafa? Prepara o agasalho. De quarta para quinta vai cair a temperatura. Sim. Muito. Ainda é melhor a massa de ar polar do que o urso polar. Porque o dia que apareceu o urso polar aqui, aí realmente acabou o mundo, viu, Eugênio? Professor Celso e também Celso Ardengue. Eu ia falar Ardengue. Vocês, como eu, são paulistas.
perfeitamente. E temos dois cariocas aqui que estavam falando um com o outro, o Rafa Marques e o Eugênio. Eles estão falando de massa polar que vai chegar no Rio de Janeiro, deve ser uns 24. Aqui em São Paulo vai chegar também, tá? 24, 25 Isso graus, que eu eles fiquei vão pensando, colocar... qual era a vão temperatura? colocar casaco de lã, 23 graus no Rio de Janeiro. Baixou de 20 no Rio de Janeiro, é esquimó. Meus pais são cariocas, também eu conheço. Baixou de 20 no Rio de Janeiro, é esquimó. O carioca não está acostumado a temperatura Baixou inferior a 20 graus. 20 graus. Já é esquimó. Baixou de 20, já é... Urso polar aparece. A massa polar é de 19, isso, mas é então. porque... Até porque tem muita umidade, então fica... bem esfria muito para quem está acostumado com temperaturas mais altas. Para de falar sobre Cristiano Ronaldo, descobrir qual clube brasileiro negocia com o CR7. Formação que vem sendo especulada pela mídia internacional há bastante tempo, Jornal Marca da Espanha e um portal americano chamado Telemundo Deportes, em sua versão espanhola, haviam afirmado que tinha um time brasileiro tentando convencê-lo a disputar o Mundial de Clubes, que começa no mês de junho. Posso afirmar que esse time é o Botafogo. Cristiano Ronaldo tem em mãos uma proposta importante do ponto de vista financeiro para defender o Botafogo no Super Mundial de Clubes e também para a sequência da temporada. Essa oferta inclui, inclusive, a possibilidade de Cristiano Ronaldo se tornar sócio de John Textor em seus clubes. Você sabe que o Textor é dono da Eagle Football, que detém Botafogo, um percentual do Crystal Palace, o Lyon da França, o Molenbeek da Bélgica, além do FC Flórida. Cristiano Ronaldo, que apesar dos 40 anos de idade, segue jogando em altíssimo nível. Na última temporada pelo Al Nassr foram 41 jogos com 35 gols e 4 assistências. Nos 2 anos e meio na Arábia Saudita, o que pegou foram a falta de títulos. Ele conquistou apenas a taça da União das Associações de Futebol Árabe, muito pouco para alguém que faturava perto de 100 milhões de reais por mês. Detalhe importante, o Al Nassr chegou a sugerir a manutenção do atleta por lá com um salário de 105 milhões de reais mensais e 5% das ações do clube. A proposta botafoguense de John Textor tem semelhança, não em relação a valores, obviamente, mas em relação a um percentual da sociedade. Cristiano Ronaldo ainda não respondeu ao Botafogo, mas existe enorme expectativa em relação à possibilidade de o CR7 virar reforço botafoguense para a disputa do Super Mundial de Clubes. A pergunta que eu deixo para você é: você acredita na possibilidade de o CR7 dizer sim? Eu continuo bastante desconfiado, mas aguardemos cenas dos próximos capítulos. Bom, o jogo hoje é logicamente decisivo, né? É ele que vai definir o nosso segundo semestre e também, vamos dizer assim, a força que a gente vai ter para ir para a janela de transferências do meio do ano, porque lógico que o reforço vai ter muito mais vontade de jogar aqui se tiver Libertadores em disputa do que se tiver Sul-Americana. Então, até para ver o ímpeto que o Botafogo vai ter e o poder de negociação na janela, interfere muito o jogo de hoje. Se vamos vencer e passar, ou se vamos perder e ir para a Sul-Americana. O Botafogo tem reforços internos importantíssimos, como Barbosa, Arthur, Savarino e Mastriani. São 4 reforços, 4 que estavam machucados, sem contar que temos outros 3 ou 4 também machucados. Isso mostra como é que o Botafogo está conseguindo tirar leite de pedra. Com 6, 7, 8 desfalques, você ainda tem um futebol bem jogado nos últimos 7, 8 jogos, né, com o Renato Paiva. Então, estou confiante para hoje. Acho que o Botafogo tem condições de ganhar sim da Laú. A Laú, dos 2 adversários mais fortes do grupo que o Botafogo tem, que é Estudiantes e a Laú. Carabobo eu retiro da disputa porque é o cara bobo do grupo, né? A Laú é bem mais fraca que o Estudiantes e o Botafogo conseguiu se impor muito bem sobre o Estudiantes. Então a gente consegue sim hoje ganhar o jogo. Vai ser uma partida com a Laú inteira na defesa. Diferente do Estudiantes que saiu pro jogo porque tinha a chance de matar a classificação no último jogo, a Laú tem um empate a favor dela. O empate classifica, então não tem nenhum motivo para ela sair pro jogo, a não ser que leve gol, né? E aí o jogo se abre, a chance de a gente vai aplicar aí mais gols até depois que a Laú se abrir, caso leve 1-0 no primeiro tempo ou coisa parecida. Tá? A minha escalação de hoje seria John, Vitinho, Jair e Barbosa, com Alex Telles na esquerda, Gregory e Marlon Freitas. Meu irmão, eu iria com o melhor. O Savarino não pode jogar o jogo inteiro. Bota de início e depois tira no segundo tempo. Bota o Arthur na direita, Savarino no meio, Cuiabano na esquerda e Igor Jesus no ataque. Cansou o Savarino? Tu tira o Savarino,
põe o Santos. Tira o Savarino, põe o Mastriani. Tira o Savarino, põe quem você quiser. Mas inicia o jogo com o Savarino. É mais importante a gente fazer esse resultado no primeiro tempo do que ir para um segundo tempo tenso. Porque se for 0-0 pro segundo tempo, meu amigo, o psicológico pode não estar dos melhores. Né? A atmosfera pode ficar tensa. Então é melhor a gente ir com quem esteja mais forte de início. Quem sabe fazer um gol logo de cara e deixar o jogo mais tranquilo do que, quem sabe, não conseguir desembocar o bom futebol logo de início. Talvez com mais um volante no meio campo, coisa que o Paiva adora fazer. E aí o Botafogo foi mais travado, é um futebol menos bem jogado. Então pode ser que atrase um pouco a evolução do time durante o jogo. E isso torne o jogo perigoso, com o primeiro tempo sem gols e um segundo tempo tenso, tá? E aí eu iria com essa escalação aí. O ataque seria Arthur, Cuiabano, Savarino e Igor Jesus. Força máxima, né? Eu sinceramente, atualmente, nem considero muito o Bastos como o titular. Para mim já vai ser o Jair titular mesmo, deixa, porque o Bastos, o Botafogo tá dando indícios de que esse ano não conta muito com o Bastos, porque tá buscando já o Abner, seria o quinto zagueiro de origem do elenco. E ainda busca mais um outro zagueiro, que pode ser o Pantaleão ou o Gustavo Martins. Então, provavelmente o Botafogo não conta muito com o Bastos, uma boa recuperação do Bastos para esse ano. Eu não teria 6 zagueiros à disposição, fora os quebra-galhos como o Danilo Barbosa, como o Marçal. Acho que é muito uma posição só, abandonando outras. Acho que esse sinal que o Botafogo está no mercado buscando tantos zagueiros é porque o Bastos deve estar com uma lesão bem complicada de curar. Bom, é isso. Vamos ganhar hoje, se Deus quiser, e tranquilizar o ambiente. E ir para cima do Santos e do Ceará para fechar esse primeiro semestre e ir para o Mundial mais tranquilo. Voltando ao tema CR7, Textor, Eagle, Sociedade, Botafogo, Mundial e etc. Cara, é engraçado, eu não gosto de falar, eu avisei. Eu tava numa discussão com o meu amigo Bruno Print, numa live que a gente fez há uns dias atrás, quando surgiu o rumor do Cristiano Ronaldo, né? E a gente estava falando sobre os valores muito fora da realidade, 100 milhões que ele ganha lá por mês e tudo mais, é um Almada, é um Luiz Henrique, né, por mês, é muito dinheiro. Então, e eu vi a possibilidade, eu falei, cara, só se o Textor envolvesse aí uma sociedade com ele, tipo o Messi lá no Inter Miami, ele é sócio do Inter Miami, ele não chegou lá pra só jogar, ele virou sócio. A franquia, né, a MLS são franquias, né, ele no acordo ele tem parte da franquia MLS, da franquia Inter Miami, quando ele encerrar a carreira, ele será um dos donos. Então, só se o Textor envolvesse, né, parte das ações da Eagle Football nesse acordo com o Cristiano Ronaldo. Aí o Bruno perguntou, mas você acha que vale a pena e tal? Eu falei, cara, eu não acho que seria burrice. Sabe por quê? Seria vantajoso em campo e fora dele. Primeiro, com o Cristiano Ronaldo atuando, jogando futebol, ainda em campo, ele traria, logicamente, retorno técnico, porque é um cara que, pro nível brasileiro, ele fatalmente seria o melhor disparadaço, melhor centroavante do futebol brasileiro. Nenhum outro, ninguém. Seria o maior goleador do Brasil, fatalmente. E, né, ele traria também o retorno midiático em campo, venda de camisa, mais bilheteria pro estádio, né, mais gente querendo ver os jogos do Botafogo, a mais venda de transmissão para fora do Brasil e etc. E, além disso, você, logicamente, o retorno midiático e o retorno, né, em ações, porque o Textor quer abrir o IPO na Bolsa de Valores, né, abrir ações na Bolsa de Valores americana, botar ações na Bolsa com o CR7 no grupo Eagle, em campo, jogando bola, você dispara as ações. Eu sempre uso o exemplo do Querétaro. O Querétaro do México é um time minúsculo, quase inexistente, que ninguém sabia que existia fora do México. O Ronaldinho Gaúcho ficou 6 meses lá. Quem gosta de futebol, quem não liga muito, não sabe quem é Querétaro. Mas quem gosta de futebol, sabe o que é o Querétaro por causa do Ronaldinho. É um time de camisa azul e preta, tudo mais e tal, né? Time pequeno do México. O Ronaldinho ficou 6 meses lá. Eu quase comprei a camisa do Querétaro por causa do Ronaldinho, sou viciado no Ronaldinho Gaúcho. Então,
o Botafogo ganharia uma expansão midiática mundial, o mundo inteiro conheceria o Botafogo, que é muito maior que o Querétaro, lógico. Já conhecem lá fora sem o Cristiano Ronaldo? Imagina com o Cristiano Ronaldo, que é hoje, eu acho que seria o atleta mais conhecido do mundo. Eu acho que é o Cristiano Ronaldo. Eu acho que na rede social quem tem mais seguidores é o Cristiano Ronaldo. Quando ele foi pro Al Nassr, o Al Nassr ganhou milhões de seguidores no mesmo dia que ele assinou com o Al Nassr. Em 24 horas. Imagina as ações na Bolsa de Valores, como iriam disparar com o Cristiano Ronaldo no Botafogo. E, além disso, pós encerrar a carreira, é um baita de um vamos dizer assim, carimbo de qualidade, vamos dizer assim, de confiança, né? Você ter o Cristiano Ronaldo atrelado à sua empresa. Ele sendo sócio seu, pô, cara, quem não quer ser sócio do Cristiano Ronaldo? O Cristiano Ronaldo abre hoje uma loja de roupa, a loja de roupa bomba, vende milhões de camisas. Então você ter o Cristiano Ronaldo como sócio, eu falei pro Bruno na época isso. Cara, eu acho que você ter o mercado ver que você é sócio do Cristiano Ronaldo é um baita de um canhão de impulsionamento para sua empresa. Então é vantajoso antes dele encerrar a carreira, jogando bola ainda, retorno técnico, midiático e financeiro, exposição da marca, etc. E retorno pós encerrar a carreira, com ele sendo um dos... Cara, querendo ou não, o Cristiano Ronaldo seria um dos donos do Botafogo. Vocês imaginam isso? Você tem Cristiano Ronaldo como um dos donos do Botafogo? É muito improvável que ele vá aceitar, ainda, mesmo com esse case de negócio aí, esse tipo de proposta, ele tem mais chance de recusar do que aceitar. Não estou iludido, acho que é muito improvável que ele venha, mesmo com essa proposta, acho improvável que ele venha. Porém, acho que eu, se fosse o Textor, estaria muito animado, porque se ele por acaso aceitar, é um boom de dinheiro que vai entrar na conta do Textor. E não acho uma ideia ruim para ele, né? Já que ele hoje não tem um destino definido para ir jogar. Não tem. E jogaria o Mundial de Clubes, que ele quer tanto jogar. O Messi vai estar lá disputando, ele não vai estar, então é uma coisa que essa picuinha dele com o Messi, essa rixa, rivalidade dele com o Messi, tem esse ponto aí. Ele jogaria o Mundial e o Cristiano Ronaldo não jogaria. E vai enfrentar um nível de futebol aqui no Brasil muito inferior ao que ele enfrentava na Europa também. Ele será um cara que vai sobrar aqui no Brasil. Vai usar a maior camisa 7 do mundo, da história do futebol, né? Então, cara, isso aí vai ser sócio, vai ganhar de presente uma sociedade de uma empresa que tem como clubes, né, de sua posse, um time de Premier League, um time da França, que foi multicampeão da França, e um time campeão no Brasil também. Tem 3 times aí interessantes, né, que podem vir a ser mais depois. O Textor queria comprar o Rio Ave também, outro clube português tentou comprar o Benfica e tudo mais. Então imagina que o Cristiano Ronaldo chega depois e compra o Sporting, né? Com a Igor ele ajuda lá e compra o Sporting, time que revelou ele. Eu acho que seria bacana. Acho que vai acontecer? Acho muito improvável, mas seria muito bacana e, pô, seria foda ter o Cristiano Ronaldo junto com o Textor ali como donos do Fogão. Porra, meu irmão, ia tirar uma onda. Pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Aqui em cima tem nosso Live Pix, aí tem o Pix do canal, também meio de contato, mande mensagem pra gente, tá? Quer trocar ideia pra fazer um jabá, um merchan aqui no canal, ou então quer chamar pra um evento, ou fazer uma live com a gente, manda lá uma mensagem que a gente troca uma ideia. Aqui embaixo nosso Instagram, nosso canal reserva e nosso canal de react. Tamo junto sempre, um abraço, dá uma moral pra gente. Se não quer colaborar com doação, nem plano de membro, nada, pô, as formas grátis de ajudar, seguir aqui os nossos canais no Instagram, YouTube e tudo mais, e também dar o like, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever, né, é fundamental pra gente, tá? Fico por aqui, tamo junto sempre, um abraço, até o próximo vídeo, valeu!